Boa tarde, eu sou a professora Roseli da Silva Borges, com a inscrição de número 512-04-5878 para o cargo de professor P2 da Educação Especial. E hoje nós vamos estudar sobre a legislação brasileira sobre a tecnologia assistiva. Os objetivos da nossa aula são: primeiro objetivo, reconhecer os principais marcos legais que promovem o uso da tecnologia assistiva. Objetivo de número 2, analisar a relação entre a legislação brasileira e as práticas inclusivas. E o objetivo de número 3, compreender como os direitos à acessibilidade são garantidos por políticas públicas. E aí, antes de nós iniciarmos a nossa aula, o que é tecnologia assistiva, né? A grosso modo, tecnologia assistiva são todos os recursos, todos os equipamentos que vão permitir com que as pessoas que têm deficiência possam ter uma autonomia, possam ter uma melhor qualidade de vida, tá? Um exemplo de tecnologia assistiva, por exemplo, nós temos a cadeira de roda, nós vamos ter os lápis engrossadores, nós vamos ter a bengala, tá? Que também é uma tecnologia assistiva, e assim por diante. Nós temos muitos exemplos que, se nós formos falar agora, a gente vai levar muito tempo para isso. A introdução ao nosso tema. Aí eu pergunto para você: como a legislação brasileira apoia o uso da tecnologia assistiva para a inclusão educacional e social? Como será que a nossa legislação faz isso? Será que nós temos amparo legal para que isso aconteça, para que a inclusão de fato aconteça? Será que nós temos? Aí nós temos o conceito. A tecnologia assistiva é um direito garantido pela legislação, promovendo a equidade e inclusão. É uma citação de Best de 2013. E um exemplo disso, de que a legislação brasileira dá esse suporte para que isso aconteça, nós temos o decreto número 5.296 de 2004, que garante a acessibilidade em espaços públicos e o uso da tecnologia assistiva. Aqui nós vamos ver que toda a construção que seja de uso coletivo precisa assegurar acessibilidade a todos que chegarem ali, tá? E aí também entra, por exemplo, a questão dos atendimentos prioritários para pessoas que tenham deficiência. Aí eu pego um exemplo mais claro para mim e para você, é a questão na rede bancária. Se nós formos observar nos bancos, sempre vai ter um caixa para pessoas que tenham deficiência, ou para lactantes, para gestantes. Então, esse é uma lei que vai garantir com que pessoas que tenham deficiência, quando eu falo deficiência, eu não estou falando só da deficiência física, mas isso inclui também a deficiência mental, a deficiência visual, a deficiência auditiva, para que eles possam sim ter acesso aos espaços públicos. E aí, é lei que sempre quando for um espaço que seja de uso coletivo, por exemplo, precisa ter as rampas de acesso para pessoas que utilizam cadeiras de rodas, nós precisamos ter aquela sinalização no piso para quem faz uso de bengala. Então, é uma série de coisas que a Constituição, o decreto, vai fazer para quê? Para que as pessoas tenham essa acessibilidade, para que as pessoas com mobilidade reduzida possam também ter acesso a esses espaços. Aí nós temos os principais marcos legais. Nós vamos ter o decreto de número 3.298 de 1999, que vai definir os critérios para a classificação de deficiência. Se nós formos pegar, aí nós vamos ter a pessoa vai ser classificada como cega ou como baixa visão, e aí precisa de uma equipe médica para que isso aconteça. Nós vamos ter as pessoas com deficiência física. A pessoa é o quê? Tem paralisia, é paraplégico, e aí vai definir os critérios para essa classificação. Nós vamos ter o decreto de número 5.296 de 2004, que é aquele que nós já falamos anteriormente, que vai garantir acessibilidade arquitetônica e tecnológica. E nós vamos ter a Lei Brasileira de Inclusão,
a Lei de número 13.146 de 2015, que reconhece a tecnologia assistiva como uma ferramenta essencial para a inclusão. E aí nós vamos observar o quê? Será que a tecnologia assistiva é uma ferramenta essencial para a inclusão? Aí novamente eu cito o exemplo da pessoa que é cadeirante. Imagine a situação de uma pessoa cadeirante, ela chega num lugar onde não tem a rampa de acesso. Ela vai conseguir ser incluída naquele lugar onde ela pretendia ir? Porque ela não vai conseguir chegar. Então, será que ela vai estar inclusa naquele ambiente? Não. Por quê? Porque não vai ter a acessibilidade. E aí uma lei vai complementar a outra justamente para quê? Para que a inclusão de fato aconteça. Então nós temos o quê? Nós vamos ter as tecnologias facilitando, sendo uma ferramenta essencial para que a inclusão de fato aconteça. E aí nós temos os direitos garantidos através do quê? Da Constituição Federal de 1988, que assegura atendimento educacional especializado, e aí nós vamos ter falar da questão das salas de AE, tá? Que isso também era uma das propostas do programa Viver Sem Limites, as salas de atendimento multifuncional. Nós vamos ter a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que visa o compromisso com a acessibilidade e inclusão. E nós temos uma portaria interministerial que regulamenta o uso e o desenvolvimento de tecnologias assistivas. Aí nós vamos ter as políticas públicas visando a tecnologia assistiva, visando a inclusão social de pessoas que tenham deficiência. Nós temos o programa Viver Sem Limites, que ele foi implementado em 2011 e até 2014 seriam feitos investimentos de milhões, visando o quê? Visando a inclusão social, visando o uso das tecnologias para que as pessoas pudessem ter uma melhor qualidade de vida. E aí aqui nesse programa, nós vamos ter até o programa Minha Casa Minha Vida, onde pessoas que tenham deficiência possam ter acesso à moradia e uma moradia adequada, tá? Nesse programa também Viver Sem Limites, nós vamos ter o programa A Caminho da Escola, que visava o quê? A compra de meios de transportes adaptados para fazer o transporte de pessoas que tivessem deficiência, que tenham deficiência. Tá? Aí nós vamos ter o PNE, que é Plano Nacional de Educação, que tem como meta a inclusão educacional com a tecnologia assistiva. E diante de tudo isso, nós vamos ter o impacto de quê? De que a inclusão e a autonomia para pessoas com deficiência. Por quê? Porque se tem esses programas visando isso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter de fato a inclusão. E a gente percebe hoje nas nossas escolas que as crianças, que os adultos, que os jovens, todos eles têm sim vivenciado a inclusão e dentro dessa inclusão se busca o quê? Dar mais autonomia para essas pessoas, se busca o quê? Proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Por quê? Porque fazendo uso das tecnologias, eles vão levar isso para a vida deles, tá? Então, a educação, o PNE, vai fazer com que a inclusão educacional aconteça e, consequentemente, a social também vai acontecer. Aí nós temos uma discussão teórica. Best de 2006 diz assim: a legislação é fundamental para estruturar práticas de inclusão, garantindo acesso à educação e ao trabalho para pessoas com deficiência. E a nossa reflexão é: como a legislação molda o uso da tecnologia assistiva em escolas e espaços públicos? Aí nós vamos ver aqui que é fundamental sim a legislação. Por quê? Porque ela vai estruturar as práticas de inclusão. Como eu disse para vocês, por que quando a gente chega lá no supermercado tem um caixa preferencial? Porque o supermercado é um ambiente de uso coletivo. Então as pessoas têm esse direito assegurado justamente pela Constituição Federal, que vai dizer o quê? Que essas pessoas têm direito a um atendimento prioritário, um atendimento,
para que eles possam, sim, ter essa mobilidade, chegar ali naquele lugar. E aí a reflexão fica: como que a legislação vai moldar o uso da tecnologia assistiva nas escolas e espaços públicos? Claro que a legislação vai moldar, e a gente vai ver o quê? Que hoje, por exemplo, é comprovado, né, a deficiência, a escola tem a obrigação, que isso é lei, de proporcionar àquela criança a educação inclusiva, proporcionar àquela pessoa uma educação de qualidade, usando métodos e metodologias que vão fazer com que o uso de tecnologias assistivas possam proporcionar uma melhor aprendizagem para elas. E aí isso funciona tanto na escola como em espaços públicos, tá? Porque, como eu disse para vocês anteriormente, o cadeirante precisa das rampas de acesso. A pessoa cega precisa da sinalização para que ela possa se orientar com o uso da bengala e assim por diante. E aí a nossa atividade de síntese, nós temos o quê? Eu tenho uma pergunta para vocês. Qual decreto regulamenta a acessibilidade arquitetônica e tecnológica no Brasil? Qual será o decreto? Nós estudamos algumas leis, alguns decretos, né? E aí, se nós formos olhar, a pergunta já está dizendo assim, qual decreto? Eu tenho decreto, eu só botei a letra A e a letra B. Automaticamente nós já iremos excluir a letra C e a letra D, porque nós estamos falando de uma lei, de uma portaria. E a pergunta está se referindo a decreto. Então, nós temos o decreto de número 3.298 de 1999 e nós temos o decreto de número 5.296 de 2004. O decreto de número 5.296 de 2004, que é a letra B, é ele que vai garantir a acessibilidade arquitetônica e tecnológica no Brasil, tá? Lembra que eu falei para vocês que todo espaço que é construído para uso coletivo precisa garantir acessibilidade a pessoas que têm deficiência. Então, a opção correta, letra B, é o nosso decreto de 2004, que vai garantir atendimento prioritário, vai garantir acesso às pessoas que tenham deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí a nossa conclusão, nós temos os nossos marcos legais, nós vamos ter o decreto de 3.298 de 1999, nós temos o decreto 5.296 de 2004 e nós temos a lei 13.146 de 2015, todos abordando o uso de tecnologia assistiva, bem como os direitos de pessoas com deficiência, né? Para que essas pessoas tenham acessibilidade, para que essas pessoas possam se locomover, para que essas pessoas possam estar de fato sendo inseridas e incluídas socialmente e educacionalmente falando. E a nossa mensagem final, nós temos aí uma citação de Best, de 2013, que diz assim: a legislação brasileira promove acessibilidade e inclusão, assegurando os direitos das pessoas com deficiência. Tá? Então, é uma afirmação de Best, onde ele diz que a legislação promove a acessibilidade. E, de fato, nós vimos aí os decretos e as leis que vão fazer com que isso aconteça. E nós temos as nossas referências. Nós temos Best com ensaio pedagógico sobre tecnologia assistiva e educação inclusiva. Nós vamos ter a Constituição Federal de 1988 e nós vamos ter aí o site do Planalto, onde nós vamos ter os decretos e a lei que foi abordado aqui na nossa aula. Eu espero que todos tenham compreendido. Fiquem todos com Deus.